Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, no início do seu mandato, Vossa Excelência entrou de uma forma prometedora, criou expectativas, obteve apoio para medidas que tomou que excediam a sua formação política. Teve a seu favor uma maioria absoluta de um só partido. Um Presidente da República cooperante. Um Governador do Banco de Portugal camarada. 3 anos para reduzir o déficit e não apenas um como outros. E beneficiou de uma indulgência geral. 3 anos passados, a sensação que o país tem é que os sacrifícios não tiveram a utilidade prometida. As dificuldades são cada vez maiores e as injustiças repetem-se todos os dias. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, 3 anos envolvidos, está sem resposta para a crise e sem discurso para promover uma esperança honesta em dias melhores. A minha intenção neste primeiro discurso é provar porque é que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo falharam. Desde logo, Sr. Primeiro-Ministro, se governar é prever, o seu Governo não acertou uma previsão económica. Eram 3% de crescimento no programa de Governo. Onde estão eles, Sr. Primeiro-Ministro? O crescimento da economia era de 2,2, revisto para 1,5. A inflação era de 2,1, na verdade, 2,6. Segundo as instituições sociais, os preços essenciais, em média, subiram 5,6. O investimento caiu para metade. As exportações leva-as o vento, cada ano que passa. E o endividamento, como sabe, nunca atingiu as proporções que hoje tem. Há cerca de um mês, Sr. Primeiro-Ministro, um mês, o senhor disse vamos convergir com a Europa. Sr. Primeiro-Ministro, não vamos convergir com a Europa. Sr. Primeiro-Ministro, já tínhamos sido ultrapassados por Malta, por Chipre, pela República Checa e a previsão é que agora também o seremos pela Eslováquia e pela Estónia, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor prometeu aos portugueses a luz ao fim do túnel. Há cada vez menos luz, há cada vez mais túnel, Sr. Primeiro-Ministro. Mas se governar é também escolher, o senhor ficou paralisado perante a crise e escolheu não escolher, escolheu não agir. Na questão dos combustíveis, onde, repito, é a minha opinião, não é a sua, entendo que o Governo está a cometer um erro grave que prejudica a economia, prejudica as pequenas e médias empresas e prejudica o poder de compra de todos os portugueses, em especial da classe média e dos que são desfavorecidos. O que hoje os portugueses sabem é que quando Vossa Excelência entrou se pagavam 69 cêntimos de imposto. Hoje, 83 cêntimos de imposto. Quando Vossa Excelência entrou, arrecadavam-se menos 444 milhões de euros no imposto sobre produtos petrolíferos, mais 444 milhões de euros com 5. Sr. Primeiro-Ministro, o que os portugueses sabem é que o Orçamento de Estado espanhol está a enriquecer à custa da deserção do consumidor português que vai abastecer-se a Espanha. Exatamente. O que os portugueses também sabem, e é aqui que o Sr. Primeiro-Ministro decidiu não escolher, é que do imposto da gasolina e do gasóleo sai o dinheiro para pagar as escudos. E as escudos não são uma inevitabilidade, são uma escolha sua, uma promessa sua, que não tem racionalidade. Devo, aliás, dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, o país compreende muito bem o que são dificuldades internacionais. O que o país não compreende é que o Sr. Primeiro-Ministro não se esforce por fazer uma teoria da justa repartição do esforço. Neste momento, as companhias mantêm a sua margem, o Estado arrecada mais e cai tudo em cima do contribuinte. E é isto que os portugueses não entendem sobre a sua política.
Se governar, Sr. Primeiro-Ministro, é reformar, o Sr. Primeiro-Ministro, em certo sentido, fez de si próprio um retrato que não corresponde à verdade. Não é um verdadeiro herói, Sr. Primeiro-Ministro. Porque qual é o verdadeiro resultado das suas reformas? Do político reformador, do político determinado. Qual é o resultado do prazo, Sr. Primeiro-Ministro? Afinal, quanta gente na mobilidade? Qual é o resultado da alteração das leis das rendas? Em que é que melhorou o mercado do arrendamento? Na saúde, Sr. Primeiro-Ministro, não tocou na reforma essencial que é a do financiamento do sistema. Na segurança social, prolongou com 1% do IVA e a contribuição dos novos funcionários públicos o sistema do Estado, mas não deu aos jovens uma única liberdade de escolha quanto à programação da sua poupança no futuro. Por livre escolha, Sr. Primeiro-Ministro. E, se me permite, quanto à despesa e à receita, a verdade é que, quanto à redução nominal do déficit, Sr. Primeiro-Ministro, nos seus 3 anos, a despesa do Estado subiu 8 mil milhões de euros e a receita fiscal e contributiva subiu mais de 10 mil milhões de euros. Foi à custa da receita, foi à custa do contribuinte que foi possível melhorar um pedaço as contas públicas. Não foi o Estado que emagreceu, foi o contribuinte que pagou, Sr. Primeiro-Ministro. Mas se governar é ser justo, Sr. Primeiro-Ministro, os seus excluídos são precisamente os mais desfavorecidos. Ainda quando aqui veio apresentar medidas para diminuir o impacto da crise, é extraordinário que se tenha esquecido daqueles que efetivamente em Portugal são mais pobres, que têm menos possibilidade de mudar a sua situação, menor autonomia e maior solidão. São os idosos e aqueles que recebem a pensão mínima. Já sabíamos que os seus aumentos da pensão mínima são 13 euros comparados com 34 do tempo em que o meu partido influenciou essa política. Já sabíamos que tinha cortado com participações nos remédios e que tinha mesmo tributado pensões muito baixas, sujeitado à tributação pensões muito baixas, contrariando o elementar quanto à redistribuição, que é não tributar a pobreza, Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu gostava de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que tem a dizer a quem, vivendo com 236 euros por mês, tem que pagar o leite 14% mais caro, tem que pagar o pão 11% mais caro, tem que pagar os medicamentos muito mais caros, tem que pagar o gás muito mais caro. Para os idosos, para os pensionistas, onde estão as suas medidas de reparação ou diminuição do impacto da crise? Mas, Sr. Primeiro-Ministro, se governar é acertar, também lhe quero dizer uma coisa. O seu governo engana-se muito. O aeroporto era para ser na OTA, por engano. O fisco faz penhoras ilegais, por engano. O Código Penal libertou quem devia estar dentro, por engano. Os retroativos dos pensionistas iam ficar esquecidos, por engano. A adoção ia pagar uma taxa miserável, por engano. Os certificados de aforro alteravam a série antiga, por engano. Os agricultores estavam há meses sem receber, por engano. É muito engano. E digo-lhe mais, só por engano é que o senhor volta a ter maioria absoluta. Se governar é perceber, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro não está a ver. Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, no domínio da Justiça e da Segurança queria dizer-lhe isto. O senhor, portanto, fala em excelência e em rigor. 3 leis orgânicas, 3 erros. Lei orgânica da GNR acaba com um veto. Lei orgânica da Polícia Judiciária chumba no Tribunal Constitucional. Lei orgânica da PSP, o desastre que todos conhecemos e o senhor, sem, evidentemente, o assumir, já percebeu, porque já teve que retificar. Deixava-nos sem guardas e sem polícias durante os próximos 2 anos, do ponto de vista das entradas, enquanto as apresentações continuavam. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, na área da Justiça e da Segurança da Autoridade do Estado, falhar 3 vezes em 3 leis orgânicas é muito falhanço, Sr. Primeiro-Ministro. Mas permita-me ainda, Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe que se governar é ser realista, então não governe tanto para a estatística, Sr. Primeiro-Ministro. Porque, eu dou-lhe o exemplo da Sra. Ministra da Educação, tem o problema do abandono escolar. O que faz o Governo? Acaba com as faltas.
tem o problema do insucesso escolar. O que faz o Governo? A senhora Ministra da Educação vai à televisão e insinua, junto dos professores, passem os alunos, mesmo que eles não saibam as matérias. Abandono escolar desaparece porque não há faltas. Insucesso escolar desaparece porque não há mérito. Sr. Primeiro-Ministro, nada disto tem a ver com os conhecimentos e com a cultura dos jovens. Tudo isto tem a ver com estatística e com aparência. Mas também, e quero dizer-lhe isto, Sr. Primeiro-Ministro, pedia-lhe alguma atenção nisto. Governar é tirar consequências. E sabe o que eu acho? Acho que o Sr. Primeiro-Ministro perdeu a capacidade de se indignar. Pedia-lhe alguma atenção, Sr. Primeiro-Ministro, se puder. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro perdeu a capacidade de se indignar. Daquele direito à indignação que alguém um dia qualificou. E sabe porquê? E sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? É que quando acontecem coisas que são revoltantes e o Sr. Primeiro-Ministro não se indigna, o que acontece é que em seu nome, mesmo que o senhor não saiba, começam a ser feitas coisas que são de uma crueldade e de uma pouca sensatez que chocam qualquer português com bom senso. Eu dou-lhe 2 exemplos. O senhor não quer ouvir, porque eu já lhe perguntei uma vez. O presidente do Instituto da Droga é responsável por um site onde se dizia isto, Sr. Primeiro-Ministro, destinado a crianças com 10 e 11 anos. Curtir é sentir o prazer da droga. Fecho de citação. Queimar é aquecer com o isqueiro a cocaína até fazer a bolha brilhante, cativante e vaporosa. Fecho de citação. Num organismo do Estado, num site do Estado, com um presidente do Instituto Público do Estado, faz isto e o Sr. Primeiro-Ministro não o demite. Desculpe que lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro. Segunda pergunta. Sobre a capacidade de se indignar. Não sou eu que o digo, é o Presidente das Instituições Particulares de Solidariedade Social. A ASAI decide... Pode concluir, Sr. Deputado. A ASAI decide, terminarei, Sr. Presidente, a ASAI decide fechar estabelecimentos e destruir comida à frente de gente pobre, destruir comida que estava em condições, por razões, Sr. Primeiro-Ministro, e acha normal, com a situação social que nós temos, que uma agência do Estado faça coisas destas em instituições sociais e nada aconteça com a ASAI nem com o seu diretor, eu não acho normal, Sr. Primeiro-Ministro. Terminando, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, a tudo isto que é desolador, o Sr. Primeiro-Ministro tem apenas o argumento do passado, já repetido ad nauseam. A culpa, quando não é do passado, agora é do mundo. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, estou à espera que me diga que a culpa é do Sr. Dom Afonso Henriques. O Sr. Primeiro-Ministro pediu esta moção de censura. Teve-a porque a merece.